Vocês lembram do caso Renata? Nós mostramos aqui, nós repercutimos aqui, ouvimos as partes, ouvimos o companheiro dela, inclusive, da época, né? O último companheiro que a Renata teve. Ela estava retornando de assistir um jogo de futebol na cidade de Campinas, não no estádio, mas em um barzinho da cidade. Brigou, teve um quiprocó entre os dois ali. Ela, segundo apontou os depoimentos, tomou alguns comprimidos, né, antidepressivos com bebida alcoólica. Depois disso, saiu de casa e sumiu. Foi encontrada 3 dias depois em uma pedreira. Nós vamos voltar a falar sobre este crime, aliás, sobre esse desaparecimento e, consequentemente, o encontro do corpo da Renata com a Thalita Souza. Ela segue no caso da Renata. Renata Cristina foi sepultada no dia 26 do último mês, no cemitério Parque das Flores, porque ela foi encontrada morta na pedreira do Garcia. Os filhos dela prestaram depoimento, falaram também, e o delegado continua no caso para apurar essas informações. Roda a Thalita Souza aqui para a gente trazer essas atualizações. O delegado, inclusive, do 11º Departamento de Polícia, segue também investigando esse caso e você nos atualiza, né, Thalita? Você esteve lá nesse dia do encontro do corpo da Renata e passa agora atualizações pra gente. Boa tarde, boa semana para você. Boa tarde para você, Júlio, e a todos que nos acompanham. Investigação que existem alguns pontos, né? Algumas questões são aguardadas, alguns resultados que podem aí avançar as investigações. Só para a gente retomar o caso, a Renata Cristina, ela foi encontrada morta no dia 24 de maio, 24 do mês passado, aqui na Pedreira do Garcia, no bairro Vila Padre Manuel da Nóbrega, em Campinas, mesma região em que Renata morava. Segundo a família, a Renata estava desaparecida há 3 dias e teria saído de casa no domingo. Ela foi encontrada morta na quarta-feira. No domingo anterior, ela teria saído de casa depois de uma discussão com um companheiro. Informação, inclusive, confirmada pelo próprio companheiro, tanto com a nossa equipe. A gente chegou a conversar com ele e também foi a mesma dedução, né? A mesma informação que ele acabou passando para a polícia, ou melhor dizendo. Então, essa foi a informação de que ela teria saído de casa depois de uma discussão do casal. E desde então, ele não teria tido mais notícias da Renata. O corpo da Renata foi encontrado por cães farejadores da Guarda Municipal. Então, aqui em um trecho, né, do córrego Pissarrão, Ribeirão Pissarrão, aqui na Pedreira do Garcia, então na Vila Padre Manuel da Nóbrega. Então o corpo de Renata foi encontrado e desde então as investigações seguem pelo 11º DP aqui de Campinas. Olha só, inclusive a nossa produção tem acompanhado desde o início as investigações desse caso com o delegado responsável pela situação, e a informação que a gente tem de novidade até o momento, né, é que justamente são aguardados alguns laudos, provavelmente também o da perícia, né, que é realizado no mesmo dia em que o corpo acaba sendo encontrado e acaba tendo um período de até 30 dias aí para estes resultados, para essas respostas, e entre alguns laudos também está aí então o da perícia. Também foram solicitados aí a quebra, né, do sigilo telefônico pelo delegado responsável pelo caso e também são aguardados aí os resultados então da quebra desse sigilo telefônico. Então, a partir aí tanto desses laudos que são aguardados pelo delegado e também a quebra desse sigilo telefônico, esses resultados podem ajudar, né, vão ajudar, ou melhor dizendo, nas investigações aí deste caso, né, que até o momento, pelo menos até as primeiras informações, né, Júlio, que nós tivemos aí desde o início, é que nenhuma hipótese é descartada aí pela morte da Renata. Segue acompanhando, porque olha isso, gente, são imagens ao vivo que o Wesley Gratiliano está fazendo nesse exato momento. Imagens ao vivo acompanhando a movimentação de cima, porque foi ali que ela foi encontrada. Ou seja, ela andou uma quantidade de aproximadamente 1 quilômetro de onde ela saiu até ser encontrada aí nessa pedreira. Então a gente repercute esse caso porque aí estamos apresentando imagens para você, o Wesley Gratiliano apresenta imagens para vocês da Pedreira do Garcia, que foi onde a Renata percorreu, lembrando que ela ficou desaparecida aí e depois foi encontrada morta. É importante esse posicionamento do delegado do caso, porque a gente quer agradecer ao doutor Sandro Jonasson, que nos atende com a maior educação, que passa as informações que podem ser passadas para a imprensa neste exato momento. A gente sabe que muitas, aliás, 90% das informações
né, são informações sigilosas. Então, os 10% que pode ser falado para a imprensa, no quesito investigação, no quesito passar para a gente o que está acontecendo e qual é o encaminhamento dessa investigação, ele passa para a gente. Ele é o responsável, como a Thalita diz, como já disse aqui também, pelo 11º DP aqui da cidade de Campinas. É a jurisdição dele, então ele está responsável por elucidar esse caso. Por isso que quase semanalmente nós entramos em contato, nossa produção, Samila Deep, entra em contato com ele para que ele nos passe essas primeiras informações, essas informações atualizadas. Porque assim, a Renata percorreu um bom trecho para posteriormente ser encontrada perto daquele riacho que o Wesley Gratilhano acabou nos mostrando ali. E olha só como é extensa essa pedreira. Então a gente traz essas atualizações para vocês e quem sabe em breve, esse é um desejo não só nosso, mas principalmente dos 3 filhos da Renata. Renata deixou 3 filhos que amavam ela. Um inclusive, deu depoimento no velório dela que ele estava, coitado, ele lembrava dela com o maior carinho, lembrava dela como uma mãezona que ela era. Então assim, a gente espera que em breve esse caso seja elucidado, que esse caso seja concluído, né? Obviamente, estamos todos na expectativa de saber o que aconteceu com ela. Porque é o seguinte, houve tanta conversa nesse sentido do que teria acontecido com a Renata, de que nós simplesmente ouvimos todos os lados, teve questões ali de acusações essas que o próprio advogado do companheiro da Renata também não deixou mais ele falar, não deixou mais ele conceder entrevistas sobre o caso. Ele apresentava alguns arranhões, mas isso não significa, por exemplo, que ele teria, por exemplo, alguma coisa a ver com a morte dela. É por isso que se trata de um caso sigiloso pelo 11º DP aqui do município de Campinas. Agradecendo a Thalita Souza, agradecendo o Wesley Gratilhano, pode voltar para cá. A gente agradece a todos aí e, obviamente, permanecemos no caso para passar as atualizações.